tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que muitas pessoas falam, é que a gente precisa despertar a intuição, abrir a intuição, né? Ou até desenvolver a mediunidade, né? Falando mais ou menos nesse termo. E eu não gosto muito desses termos. Vocês sabem que eu tenho um pouco de bode de algumas formas que as informações, elas acabaram sendo veiculadas, né? De uma forma muito rasa. Eu tenho um cuidado muito grande nesse sentido, né? Principalmente, assim, da forma em que a gente olha e interpreta certas coisas. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós somos seres que viemos prontos. Mas na nossa história, né, na história da conexão do nosso ser, eu não vou complicar muito, tá? Embora seja algo que a gente poderia estudar mais profundamente, né? A gente precisa compreender que nós já viemos para essa terra 100% abertos, né? Que nas terras lemurianas e atlantes, a nossa conexão, né? A ligação entre o lado esquerdo e direito do cérebro não tinha separação, né? Então, o que acontecia, gente, é que a gente ligava e fazia as conexões de uma forma extremamente espontânea, extremamente aberta, extremamente livre, né? O que acontece é que eu gosto muito de usar esse termo, porque cada um tem a sua concepção sobre esse tempo, até porque as memórias estão nas nossas células, né? Não está na nossa mente, muito menos no livro de história, por sinal, rasgue ele na hora de ouvir, ou escute mais o que tem dentro de você. O momento em que essa grande barreira de frequência fechou e que a gente adentrou, né, e que o nosso corpo foi configurado, né, o corpo em que a gente passou a vestir a partir de então, foi configurado para uma desconexão. A gente caminha desde esse tempo, né, a um caminho de completo fechamento dessa polaridade. Mas, quanto espírito, nós carregamos as memórias dessa abertura. Nós carregamos dentro da gente a ligação. Então, mesmo que na sua mente, naquela, né, linear, você ache, não, com todo aquele, né, aquele princípio que eu vou chegar lá, não, porque mediunidade, porque conexão espiritual são só para pessoas especiais, né, eu já começo quebrando esse ponto de vista quando a gente começa a pensar que nós somos ligados. Mas o corpo, né, a configuração desse corpo que a gente passou a vestir daquele tempo para cá é diferente, né? Então, pensamos o seguinte, a barreira de frequência da Terra foi fechada. A partir de então, a gente entrou num ciclo de encarnações, num ciclo repetitivo. Então, a nossa consciência, ela foi limitando-se a um espaço. E aí é que, dentro de todo um caminho, que eu não preciso ficar falando por quê, né, gente? Porque vocês são inteligentes, né? Nós começamos a limitar a experiência para uma experiência apenas material. Então, a gente veio, a gente morre, a gente vive e morre, vai para outro plano, volta. E essa roda de encarnações nos levou a pensar que aqui é a única experiência que tem. E aí que a gente começa essa conversa, porque na verdade não é só isso. E na verdade, a nossa alma sabe que não é só isso. Talvez por um vício, por muitas encarnações, vivendo dentro desse mesmo plano, dentro da mesma forma de ver as coisas, o que aconteceu? A gente passou a acreditar que somos limitados a esse plano. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que toda essa relação que a gente tem com o nosso corpo, a forma em que a gente foi educado para lidar com esse corpo, a forma em que a gente lida com esses sensores, é de desvalorizar sempre aquilo que a gente sente. Então, percebam, quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de intuição, né, quando a gente fala desse sensório, dessa ligação, assim, a gente está diretamente ligado à criança interior, por exemplo. Você já ouviu falar sobre esse assunto?
mas o princípio dessa mediunidade, dessa conexão, ou pelo menos dessa antena ligada, né? Em algum momento a gente veio 100% limpo dentro disso, que foi na infância. Então, primeiro setênio, nós estamos ligados, nós somos receptores de um campo de informação. A gente ainda não tem um intelecto ou a mente desenvolvida a gerar uma energia ou a entender as coisas como um adulto entende. A criança tem uma outra polaridade. Ela simplesmente responde a um campo. Então, esse sensório dela, a ligação da criança com o que está acontecendo em seu entorno, é 100% ligada, né? E o que acontece? Essa conexão faz com que ela responda ao mundo, né? A partir da energia que foi gerada para ela. E todos nós vivemos isso em algum momento, né? O que acontece é que na nossa educação, todos nós, a gente não tem mais, menos, né? A gente foi bem calado, né? A gente passou a não acreditar justamente por uma forma cultural, né? Educação, enfim, a não acreditar naquilo que a gente sente. Então, qual foi o princípio da morte desse sensório? Quando a gente parou de ouvir o corpo, quando a gente parou de sentir aquilo que a vida está nos trazendo, né? A gente passou a doutrinar a mente para controlar a vida, mas não para viver ela. Vocês já perceberam isso? E aí esse princípio traz a gente a uma ligação muito bonita com a vida, porque quando a gente está falando de desenvolvimento mediúnico, de espiritualidade, e a gente passa por esse primeiro princípio, você percebe que tudo está inteiramente ligado, né? Tudo, absolutamente tudo está inteiramente ligado. Então, como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou voltar a ativar os meus sensos? Como que eu vou falar com os meus mentores, com os seres espirituais, se eu não sei me ouvir? Se eu não sei o que está acontecendo dentro de mim? Se eu não sei mais o que está acontecendo na minha casa, né? Porque a gente, na verdade, desdoutrinou o nosso sistema nessa percepção, né? Então, a gente sente muitas vezes pelo outro, o nosso cachorro, que eu chamo de essa consciência inata, essa consciência do corpo, tá lá cuidando de outro portão, mas não do nosso. E aí é um ponto bem interessante que a gente começa a perceber que, na verdade, a real é que nós sempre sentimos o que precisa. O que a gente precisa, na verdade, no processo de desenvolvimento é passar a ouvir, né? Então, aqui eu vou começar a aprofundar um pouco mais quando a gente fala da voz da intuição, né? Da voz do ego e a voz da intuição. O que acontece é que quando a gente fala desse sentir o campo, sentir o que acontece no nosso entorno, receber essa energia ela não vem com linguagem. Ela não fala assim, quando a energia chega, ela fala assim, isso é bom, isso é ruim, é desse jeito, não é desse jeito. Ela vem através de sensação. E essa sensação, ela não tem nome, porque a real, que é a experiência, ela não é polarizada, né? Quem traz uma carga de informação, quem nomeia a experiência somos nós, pelo corpo mental. E que, de alguma forma, né, faz com que a gente consiga depurar, entender, né? Só que você já percebeu que, às vezes, a gente não tem a dose desse depurar e entender, e esse depurar e entender mata a experiência porque a gente não sabe mais fazer isso, né? Então, a informação, quando ela chega, né, esse campo intuitivo é uma captação de campo. Então, essa consciência que permeia o meu corpo, ela não está ligada apenas aonde está a minha pele, aonde acaba o corpo. Esse sensor está, assim, por muitos quilômetros ao redor de quem eu tô. E também ligado a tudo que, de alguma forma, eu tô ligado dentro da malha magnética, dentro do campo magnético. Aí aprofunda um pouco a conversa, né? Então, eu capto. Eu sou uma antena que capta um sinal. Quantas vezes você pensou em alguém e a pessoa te manda uma mensagem, no tempo do liga, né? E a pessoa te liga. Ninguém liga mais pra ninguém, né? Não ligue pra mim que eu não atendo. Não. Que mundo, né, gente? Que a gente vive, né?
Mas manda uma mensagem, você pensa na pessoa, ou você tem um sonho com a pessoa, e no outro dia ela dá um sinal de vida, né? Ela aparece na sua vida, porque estava desaparecida há muito tempo. Por quê? De alguma forma, independente de qual seja o sinal que foi emitido, esse sinal foi captado, sabe? E é fantástico a gente começar a perceber, assim, as sincronicidades. E o universo trabalha muito nessa engrenagem, nessa sincronicidade, sabe? A gente vai captando e nem tudo é só espiritual, né? A gente capta a forma pensamento. Você sabe, gente, quando tem alguma coisa que não tá certo. E nem sempre, muito pelo contrário, né? Muitas vezes as pessoas estão fantasiando, elas estão criando todo um repertório bonito do que é dito, né? Belos rostos, belos sorrisos, belas palavras, mas por trás tem intenções. E a gente capta, a gente sabe quando a coisa... A gente sente uma coisa que não é verbal, não é uma coisa que diz é bom, é ruim, né? Tem uma sensação, tem uma repulsa, tem uma vontade de sair correndo, né? Tem algo que te barra daquilo. Esse sensor, essa defesa. Eu gosto muito de usar o termo cachorro, porque ele não tem livre-arbítrio, né? Ele não vai dizer não é. Ele simplesmente, ele sente e vai, né? É mais ou menos isso. Então, a gente parte do ponto que quem nomeia a experiência é o nosso corpo mental. Então, quando a gente passa a dar nome, a dar voz para essa experiência, a gente já trouxe o nosso corpo mental. Porque a experiência por si, ela simplesmente é. Ela é uma sensação rápida. Que ela vem, ela toma o seu corpo. E o que acontece? Em muitos momentos da nossa vida, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, bem bobo, para você entender, mas você já deve ter vivido isso a graus muito mais profundos, né? Todo mundo, teus amigos te chamam para jantar, tá? Essa conexão do corpo, ele tá ligado com essa experiência, não pelo tempo, espaço que a gente vive aqui. Essa consciência que a gente sente, ela tá ligada à experiência, ponto. Não tem, vai ser à noite. Compreendem isso? E daí que tem alguma coisa que te diz não vai. Mas, poxa, eu não vejo meus amigos há tanto tempo, né? Poxa, eu vou nessa experiência, né? A mente fala, não tem nada de errado. Não tô vendo nenhum sinal. Até por isso que a mente engana, né? E o sensório e o corpo não quer ir. Você veste a roupa, você sente um palhaço, né? E tem uma coisa que bota um pijama e vai pra cama, bota um pijama e vai pra cama, e a mente diz, mas não tem problema nenhum, mas você tá sempre fechado pra vida. Bem que tua mãe dizia, né? Bem que a tua mãe dizia que você é uma pessoa difícil, né? Nossa, como você é uma pessoa difícil. E o corpo, ele não tem essa... Ele simplesmente diz, pega o pijama, vai pra cama. Pega um livro bem bom, que hoje é dia de ficar deitado. Não tem porquê. Não existe né? Vai e faz. E daí o que acontece? Você não escuta. Porque a gente foi doutrinado a não escutar isso. A gente precisa ter porquê, né? Precisa materializar o Cristo ali na sua frente, né? Porque a gente não consegue simplesmente se ouvir. E daí o que acontece? Você vai e acontece alguma coisa, a experiência é negativa. Então você percebe que esse campo de captação intuitivo não é que você tem uma profecia do futuro, mas o campo que nós estamos ligados dessa experiência, ela não tem espaço, tempo, localização. E aí é que a gente já começa, né, o processo. A gente sabia que não ia ser boa, mas eu não tinha nada. Mas é claro que não. Porque não é assim que a vida funciona. Você simplesmente foi lá e comprovou, né? E muitas vezes você viveu uma experiência que você nem precisava ter vivido, né? Nem era pra você aquela experiência. Você nem precisava ter vivido. Como quantas vezes dentro dessa arte, né?
você esquece uma chave ou um atraso acontece, você acaba cruzando com alguém por conta disso e que tem uma experiência positiva. Então, existe uma sincronicidade da vida e que quando a gente começa a perceber e a gente começa a ver a riqueza dessa ligação, né? Nós estamos ligados diretamente e essa ligação que a gente faz, essa ligação ela é muito preciosa. E daí o que acontece? A pergunta que não quer calar, né? Vamos pegar o exemplo ali onde a pessoa tá saindo de casa, vestida na roupa, com todas as falas no ouvido, né? Do corpo mental. Pra gente dosar a diferença entre a mensagem da intuição e a mensagem do corpo mental. Naquele momento, vem a voz da mãe. Você tem que ir, né? Imagina, você vai recusar um pedido de uma pessoa? Isso não é uma coisa boa, né? Eu sei, você é uma pessoa difícil, né? Você é uma pessoa que não gosta de interagir com as pessoas, você tem que se abrir, né? E essa voz vai vindo na cabeça da pessoa. E naquele momento é como se você nomeasse a experiência. Realmente, eu nunca me abro para as experiências. E aí a gente deixa de se ouvir, né? E o que acontece é que, geralmente, quando a gente não escuta essa sensação anímica, essa força que vem do corpo, que não tem porquê. Tô sentindo e não quero ir. Ponto. Entendem isso? Aí a gente começa a perceber muitas coisas. É lógico que tem um meio termo, né? Porque em alguns momentos também tem a força gêmea, mas daí eu entro em um próximo, senão eu vou misturar os assuntos aqui e ninguém chega a lugar nenhum, né? E daí a pergunta que sempre fazem, que já fizeram aqui agora nos comentários, mas que eu preciso contextualizar para poder responder, que é: qual a diferença entre a intuição e a mente tagarela? Essa pergunta é maravilhosa e é sempre feita. Por quê? A mente tagarela, ela tá sempre contextualizando as coisas. Ela tá sempre abrindo as gavetas da sua memória e te trazendo uma carga já rotulada, nomeada, para você poder nomear aquela experiência. A intuição ou a conexão com esse primeiro sensor, ela é simplesmente uma sensação que, por consequência, nós nomeamos. Essa é a diferença entre um e o outro. E quando a gente começa a perceber que, no primeiro instante, quando a gente está inconsciente, essa voz que fala dentro da gente parece que está muito perto da tagarelice da mente. Só que quando você começa a ir na profundidade da experiência, quando você começa a acessar a profundidade da experiência, o que acontece? Você começa a perceber que a linha que separa essas duas informações, ela é bem grossa. E que, na verdade, as experiências realmente, elas não são tão parecidas como a gente achava que era. Mas elas são, de fato, algo que a gente precisa aprender a ouvir. A voz da intuição, ou a forma sensória que a gente percebe as coisas, né? Ela tem uma linguagem para você. E cada pessoa tem uma forma de sentir essa energia. Então, é muito complexo quando, por exemplo, eu vou te vender um pacote de desenvolvendo sua mediunidade, né? Eu acho que é muito positivo a gente perceber formas que a gente poderia fazer isso. Só que o problema desse negócio não está em a gente trazer ferramentas que desenvolvam essa linguagem, mas em você achar que essa ferramenta é a única opção que você tem para desenvolver o que você precisa. Esse é um ponto. Porque por trás da ferramenta que naquele momento não deu certo, tem uma pessoa que está confiando na ferramenta e não no próprio instinto. E daí eu volto ao que eu comecei a falar. Na verdade, nós somos seres conectados, só que a gente esqueceu. Então, o processo não é desenvolver a mediunidade, mas é limpar o conteúdo psíquico para que a gente possa acessar novamente essa linguagem, esse sentir limpo. E aí tem muitos pontos que fazem com que a gente acesse, e cada um tem um caminho. Então, aqui é um ponto importante, né? Se a gente
tá com a mente purificada, se você tá desligado, se você tá exercendo um papel de neutralidade, né? Quando você, nesse estado, tá acessando algo, você tá recebendo resposta. E, na verdade, esse é o nosso primeiro recurso. Então, por isso que eu usei a palavra intuição. Esse é o nosso primeiro recurso, o sensório, para as conexões avançarem. Por quê? Porque é esse recurso que nos liga à mensagem do espírito. Então, eu gosto muito de dizer, e é uma analogia, tá? Que espírito conversa com espírito. Então, não tenho como desenvolver esse campo de comunicação se eu não estou exercendo, se eu não estou ouvindo o que está acontecendo na minha vida e na minha rotina, né? Se eu não conheço o que habita em meu interior, os meus próprios demônios internos. Se eu não conheço a força que eu carrego das minhas sombras e da minha luz. Então, o que acontece, gente, dentro desse processo é que a gente vai elevando essa conexão, ela vai elevando essa comunicação, e quando a gente passa a ter uma comunicação que vem do alto, que vem do nosso corpo de luz, trazendo a consciência desse corpo, as nossas duas partes precisam estar equilibradas. Porque o entendimento vem pela secretária, quando ela não está suja de conteúdos e conteúdos e conteúdos. Por isso, o médium suja a comunicação. Por quê? Porque naturalmente ele passa pelo próprio conteúdo. Então, quando falo médium bom, é aquele que está limpo. Mas limpo do quê? Limpo dos próprios conteúdos, daquilo que acha que é a vida, e se coloca num estado como um recipiente pronto para ser enchido, transbordado pela luz divina. É nesse momento, né, em que esses dois campos, o meu sensório, a presença, né, está ativa, e a minha mente é receptiva. Ela não precisa tomar a frente. Então, por esse ponto de vista, é muito legal a gente perceber que o processo de meditar, quando a gente começa, né? O que é meditar? Por que meditar transforma? Porque a gente passa a colocar a mente no lugar dela. Então, por isso, muitas vezes, uma primeira experiência, as pessoas falam muito isso, né? Olha, eu não sei meditar, minha cabeça não para. Pois é, a sua é de todo mundo, né? Aplicativo veio funcionando 100% e a gente ainda dá um plus, né? Só que o que acontece? Dentro desse campo, dessa informação, né? Eu preciso colocá-la no lugar dela. Então, o que eu faço nesse momento? É um processo de doutrina. Então, falar, mas a minha mente não para, por isso que eu não medito. É bobagem isso, gente. Vamos quebrar esse paradigma, porque é um exercício. Toda vez que você senta e você observa o que está acontecendo, mesmo que a mente fale, você não varreu a casa, você não ligou, a pessoa acha que você é louca. Ela fica, a memória curta é assim, né? Tá ali, ela vê que você pousou, né? Que a mente está vazia, ela traz o que você precisa fazer. Pronto, é um aplicativo, gente, não tem bem e mal nisso. Todo mundo é assim. Eu, você e o Dalai Lama, né? Porque faz parte desse corpo, né? Faz parte daquilo que eu vivo. Mas como eu tenho veiculado isso? Então, eu sento para meditar. E muitas vezes, sentar para meditar, ele pode ser 5 minutos. Mas naquele momento, você deu um espaço para observar o que acontece. Eu gosto muito de um ensinamento de Bhagavan que ele fala o seguinte, a mente é um ladrão. E de fato é, né? Porque ela acha que controla, ela tem uma ilusão ali, E ela vai te inserindo essa nomeação, a esses espaços, né, frequentemente. E a gente vai perdendo a mão de quem a gente é, porque na verdade a gente não é, muitas vezes, essa nomeação que nos é dada. A gente é muito mais do que isso, né? Quanto ela limita a experiência, por precisar o tempo todo dizer o que é, para onde vou, e como isso está acontecendo e como que eu controlo, e se eu não sei, eu tô com medo, né? E aí o que acontece, gente, é que nesse campo de experiência, né, dentro dessa força, a gente precisa olhar para isso.
E a gente precisa olhar para esse ego. A gente precisa olhar para essa necessidade de ser especial, sabe? Vocês já perceberam que o tempo inteiro a mente está contando o quanto você é especial ou não? Ou alguém é mais especial que você? Então existem duas conversas, ou aquela que te bota lá em cima, ou aquela que te bota lá embaixo. Mas e se você perceber que, na verdade, tudo isso é só nuvem? Perceba o seguinte, quando você vai fazer um voo de avião, você pode estar num dia de chuva, num dia cinza, num dia frio. Quando você atravessa as nuvens, lá em cima sempre tem sol. Esse é o nosso espírito. A gente sempre tem sol. Mas muitas vezes esses conteúdos, né? Essa nomeação, esses lugares que a gente vai tentando se encaixar, são as nuvens escuras. Mas nós não somos a nuvem. E meditar é como o voo de avião, a gente atravessa as nuvens. E a gente consegue ver uma luz que está além daquela limitação imposta pela mente. Então, é nesse momento que, mesmo que 5 minutos, você atravesse, a gente pode fazer isso em 1 minuto. Você atravessa essa ilusão e você observa o que acontece em você. Você sai por um instante desse desejo de ser especial o tempo todo. Ou alguém é mais especial que você. Eu preciso dar o troco. Ou, entende? A gente tem um duelo que está abaixo das nuvens. E a gente tem uma paz que está acima delas. Então, o ensinamento de Bhagavan é o seguinte. Ele fala, a mente é um ladrão, né? Então, imagine que esse ladrão, ele entra toda vez que a luz está apagada. Ele entra na casa, você escuta os passos, mas você não tem coragem de encará-lo, né? E ele adentra a casa, rouba, deixa os seus sinais e vai embora. Todos os dias, esse ladrão fez isso. Até que chega um momento em que você toma coragem e você desce as escadas quando escuta o primeiro barulho e acende a luz. Quando você acende a luz, instantaneamente o ladrão muda o comportamento. Quando ele é observado, automaticamente o comportamento muda. Compreendem o que é essa luz? É quando a gente passa a observar o que acontece. Quando há um observador que não está embrenhado na história. Quando eu saio um pouco do meu corpo e eu me observo de fora, é muito curativo. Já perceberam que a gente é excelente conselheiro para as pessoas, porque a gente não está na experiência, né? Então, a gente dá maior discurso de eu faria, comigo seria assim, é dessa forma, não é dessa forma. A gente tem um monte de discurso. Mas quando a gente está embrenhado na experiência, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque naquele momento a gente está embrenhado nessa nomeação, nessa configuração. Se por um instante você sai e você observa de fora, naquele momento você encontra a lucidez. Então, por um instante você atravessa as nuvens. E esse é o melhor lugar, é muito melhor do que ficar ouvindo só os conselhos das pessoas. Por que é muito gostoso quando a gente está vivendo um problema, a gente desabafar? Porque a gente está botando para fora o conteúdo. Só que o problema é que nesse desabafar, a gente não tem uma inteligência emocional, né? Em conseguir separar os pontos no desabafar, no levar para o mundo e fazer com que a gente olhe para o conteúdo. A gente está sempre jogando nas costas de alguém. Por exemplo, amiga, tô com problema. Vem cá, senta aqui, amiga, vamos conversar. Você deposita o teu lodo, você joga, né, o teu lixo com aquela tentativa de que a pessoa limpe os nós para você e devolva para você pronto. E na verdade isso não existe, porque o trabalho tem que ser feito por nós, né? Aí é que a gente desenvolve. Então, uma boa amiga, amigas de plantão, é que faz mais perguntas e dá menos respostas, tá? Por quê? Porque a resposta quem tem que encontrar é cada um. Isso é parte do nosso processo de desenvolvimento. No momento em que você faz mais perguntas, você está ajudando essa pessoa a atravessar as nuvens, a sair dessa ilusão, a sair do duelo, a sair da névoa, se essa pessoa quiser. Agora, se já tiver aquela amiga que não quer a solução, e o desgaste energético que a gente tem com uma pessoa que não quer a solução,
Aquela pessoa, ela quer um aliado, ela quer te convencer de alguma coisa. O que ela tá fazendo com os seus tentáculos? Ela tá trazendo pro campo dela, pro lodo dela, mais aliados, né? Então, o que acontece? Geralmente você se sente muito incapacitado diante de pessoas assim, né? Ou pessoas que elas querem desabafar, mas elas são os senhores da verdade, né? Ou aquelas amigas que não querem solução. Já perceberam isso? É bem desgastante. Então, é muito interessante a gente observar por esse prisma que a real ajuda é aquela que você, naquele momento, consegue estimular ou fazer essa pessoa perceber que se ela sair da órbita, é que ela vai encontrar a solução. E aí tem uma coisa que eu faço com muita frequência, e eu não sei se vocês já ouviram falar, que é levar para o sono. Vocês já ouviram isso? Gente, todo mundo, em algum momento, está embrenhado no próprio processo. O problema não é o que acontece, mas é como a gente lida com o que acontece. Então, quando a gente percebe que embrenhado, né, nos dilemas, nas nomeações, a gente não encontra a solução para os nossos problemas, o que a gente faz? A gente leva para o sono. O nosso campo limpo, quando a gente atua dentro de um campo limpo e a gente coloca essa informação em nosso sistema, o que acontece? A resposta emerge. E daí a gente pode dizer que os nossos mentores ajudam por consequência. Os nossos mentores ajudam muito. Muito, 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 muito. Mas por consequência da intenção colocada. Então percebam comigo o seguinte. Deus deu livre-arbítrio em todos os níveis. Tem muita gente que vive uma espiritualidade, sabe aquela que... Ai, porque eles estão aqui para me salvar. Ah, por que a espiritualidade deixou acontecer isso comigo? Nossa, eu sou tão espiritual, né? E olha, eu atraí um cão chupando manga. Como é que é... Gente, espiritualidade não tem nada a ver com isso. Vou repetir. A espiritualidade não tem nada a ver com os cães chupando manga que você atrai. Isso tem a ver com você. Não tem a ver, por que eles deixaram? A gente tem o livre-arbítrio, gente. E a gente tem um monte de conteúdo dentro da gente que encontra os conteúdos lá fora. Dá match, né? Socorro, Jesus! Segunda-feira! Essa mulher falando isso. Mas é isso, gente. Então não tem nada a ver, porque eles deixaram, que eles não deixaram. Eles avisam, sabe? Eles mandam aquele sonhozinho, eles dão aquela, né? E o nosso próprio sistema sabe. Mas a gente tá tão na névoa da ilusão, né? A gente tá tão, porque ele é o príncipe. Nossa, eu tô há tanto tempo, eu pedi a espiritualidade, eu tô há tanto tempo esperando o desperto, cão chupando manga, né? Nossa, que vem, usa e vai embora. Ai, socorro. De fato, gente, a espiritualidade não tem nada a ver com isso. E se você olhar bem com uma lupa, você foi avisada, sabe? Você foi porque a verdade sempre permeia o nosso campo, mas a ilusão é um prato tão saboroso que quando você come, ele é muito gostoso, mas ele faz mal, ele dá dor de barriga, né? Essa é a ilusão, a nomeação. E o que é muito legal é que muita gente está a serviço da quebra da nossa ilusão, mas a gente não quer contar, né? Ninguém quer contar, porque a gente é alecrim dourado, né? Desperto, né? A gente não tem ilusão nenhuma. Os tapas na cara. A gente não tem, a gente não quer que o outro faça por nós. A gente não tá fora da vida querendo erguer o outro, né? Não, a gente é alecrim dourado, gente. Não é? E o que acontece na experiência do alecrim dourado é que a gente volta a repetir a ilusão. Porque a gente fica preso numa espécie de bolsa, né? Vamos pensar, tem uma coisa assim que é bem comum acontecer, né? Já que tô falando de relacionamento, a gente tem o arquétipo dos relacionamentos, né? E aonde que esses arquétipos fazem o nosso coração vibrar? Nos filmes, não é? Já perceberam? O tipo do galã dos filmes muda
o personagem, a forma, mas aquilo que tem por trás não muda, é tudo igual, né? É sempre o homem bem rico, bem sucedido, bem resolvido, disponível, totalmente maduro, né, para lidar com as coisas. Já perceberam isso? E vocês já perceberam que quando a gente vai pegando esse arquétipo, esse homem não existe? Só que ele permeia a ilusão de muitas pessoas. Então tem um monte de gente que busca esse ideal. Então encontra lá o bichinho da goiaba, que assim, por um instante tem um respiro desse ideal, né? Não vou nem entrar em informação preditiva, que isso rola pra caramba, gente. Por isso que a gente tem que ser lúcido, tá? Mexe! Rola muita informação preditiva em filme, né? Pra você esperar aquele cara, nananã, né? Aí você tem, não é consciente, mas você tá esperando o príncipe do cavalo branco, né? Você acredita em alma gêmea. Aí vem o bichinho da goiaba, né? Chega perto do bichinho da goiaba. E o que acontece? Por um segundo, ele diz alguma coisa que bateu com a ilusão. Acabou! Você não escuta mais nada. Ai, eu estava esperando para te encontrar. Pronto! Bateu com a ilusão. Você não enxerga mais nada. Nada, nada, nada. Sabe? E daí, tá lá todos os indícios que ele talvez seja um estelionatário. Pode ser. Ou ele é uma pessoa que tem muito segredo. Mas a fantasia é tão louca para olhar para aquilo que o sensor desliga. Porque essa voz, esse desejo de comer o prato que dá dor de barriga é tão desesperadora. Porque eu vivo no desejo. Eu tô conectada a essas ilusões. Eu busco, de alguma forma, lá no oculto. Eu tenho uma vida, mas lá no fundo eu tenho umas ilusões que me levam a achar isso, isso e aquilo. Compreendem isso? Então, nesse momento, essa voz, ela fala muito mais do que esse. Daí você vai ver, eu já falei isso em live, né, que eu vi, que eu fui ver aquilo. Eu nem lembro mais o nome, porque eu já vi ano passado, eu acho. Aquele do golpista do Tinder. Você vai ver por trás de todo o caminho havia essa ilusão. Havia uma menina que esperava um salvador. Havia uma moça que esperava o ideal, né? E vocês já pararam para perceber que, na verdade, isso é tudo conteúdo, isso é tudo ilusão. Porque o real do relacionamento, né? É o cheiro, o toque, a conexão. É a experiência que está movida no agora, não nas bolhas. Então, a gente vai se afastando e se aproximando cada vez mais, ou na ilusão, matando o sensório, ou percebendo que existe um mundo real muito gostoso e que esse sabor da vida, ele é muito mais saboroso quando a gente está lidando com a realidade como ela é. Quando a gente está vivendo os relacionamentos exatamente como eles são. Existe um sabor maravilhoso em a gente conseguir perceber que todo mundo tem luz e sombras, porque a sombra é segmento da luz, não é assim? Quando a gente começa a perceber que tá todo mundo aqui aprendendo, que o príncipe encantado não existe, né? O tal do arquétipo dos filmes de Hollywood não existe, né? Não é Hollywood, é Netflix agora, né? Não existe. Não existe. E assim, ninguém tem saco para viver esse tipo de experiência numa vida como a de hoje. Então, se a gente começa a sair um pouco dessa ilusão, desses golpes, né? A gente começa a viver realmente. A gente sai de um monte de drama que a gente cria e que você vai perceber que no final das contas nada disso existia. E a gente mata todas essas experiências quando a gente está inserido nesse lugar.
Então eu acho que fica muito claro nesse primeiro momento, e eu acho que eu posso continuar falando desse assunto nessa semana, que eu acho que é rico demais, né? É a gente perceber aonde que tá as nossas ilusões, os bolsões, as nomeações, e aonde que tá a intuição genuína. E o que acontece é que essa semana se coloque disponível a esse campo. A gente está entrando numa semana de fortes transformações, a gente está entrando numa semana onde a gente tem um fluxo de energia muito poderoso nos direcionando a um estado de inspiração para o nosso crescimento, para o nosso campo material, campo da vida, materialização, sabe? E é muito importante a gente estar ligado, a gente estar enraizado, a gente estar conectado ao que precisa.